Em Quito, no Equador, a LDU atropelou o Palmeiras 3-0, resultado absolutamente surpreendente que deixa o Palmeiras em maus lençóis para o jogo da volta, semana que vem, no Allianz Parque. O Palmeiras vai precisar de 3 gols de diferença para levar para os pênaltis e de 4 gols de diferença para conseguir se classificar diretamente para a decisão da Libertadores. Se conseguir a classificação, será uma classificação histórica para o Palmeiras, porque, convenhamos, o jogo de hoje foi uma tragédia para a torcida alviverde. Tô aqui com o Carlos Eduardo O Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa, hashtag troca de passes, hashtag troca de passes, vão lá no X do Twitter, mandem as suas mensagens, tá legal? Ô Mansur, é um jogo muito abaixo, um primeiro tempo especialmente terrível do Palmeiras, de tamanha desorganização, de rara infelicidade desse time do Palmeiras no aspecto físico, tático, técnico. O pior jogo do ano do Palmeiras aconteceu exatamente no momento mais importante da temporada, numa semifinal de Libertadores. E pode custar muito caro, porque a vaga na final da Libertadores, que quando saiu o chaveamento parecia tão próxima desse forte Palmeiras, que vive um grande momento, hoje parece mais longe. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. E você usa a expressão pode escapar? Porque acho que qualquer outra equipe que se colocada nessa situação, a gente daria como virtualmente eliminado ou como uma situação quase irreversível, né? Deixaria sempre uma brecha aberta, porque o futebol é surpreendente. A gente só considera que a chance é mais elevada porque é o Palmeiras, né? Um time que já conseguiu reverter outras situações difíceis, que é muito forte em casa e principal, joga muito mais bola do que jogou nesse jogo em Quito. Eu sempre tenho uma dose de ponderação quando analiso qualquer atuação de time na altitude, porque é algo que influencia de maneira muito individual os jogadores, cada um reage de uma maneira, mas tem um efeito. O quanto esse efeito pesa no desempenho tão abaixo, na perda de duelos, na dificuldade de manter os encaixes que o Palmeiras tem de marcação como uma marca desse time, da forma de defender do time do Abel, é difícil para a gente precisar medir qual foi o tamanho do impacto. O fato é que o Palmeiras desencaixou o tempo todo a marcação, especialmente da saída de bola da LDU. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre isso, que para mim foi a chave do jogo, o Palmeiras não conseguindo marcar a saída de bola da LDU e encaixar e manter os seus encaixes individuais, e a partir dali ia tendo um efeito dominó que estourava até na linha defensiva. No segundo tempo faz até um jogo um pouco mais equilibrado, mas aí o tempo todo o Palmeiras também foi com bola, um time com muita dificuldade para criar alguma coisa que desse a sensação do gol, né? Agora, fisicamente também foi batido com muita facilidade, não dá para dizer, a altitude, é um pouco do jogo do domingo com o Flamengo, é a mistura das duas coisas, não é isso, foi um dia em que as coisas não funcionaram, aí sobre esse aspecto é um pouco mais difícil de medir. Mas não acabou, o Palmeiras joga muito mais bola que isso, num esforço que seria quase inalcançável a muitos outros times, ou a quase todos os outros times dessa Libertadores. O Palmeiras pode conseguir dar a volta, mas vai custar muito caro. É isso. Ô Alex, você sabe que ontem aqui no Troca de Passes, né, você deve se lembrar, a gente conversando quando botamos o campinho com a provável escalação do Palmeiras, até perguntei para vocês se não era possível, num jogo como esse, na altitude, né, pelas especificidades do confronto, ele escalar um meio-campo mais robusto, né, com 2 volantes e o Andréas Pereira para tentar posição, tirando ou Veiga ou Felipe Anderson. E ele não fez, né? Ele acabou colocando o Felipe Anderson junto com o Veiga, 2 armadores, mais a dupla de ataque, e não escalando, por exemplo, o Aníbal Moreno, escalando o Martínez, né? Que também fez um jogo muito ruim hoje, né? E acabou que o Palmeiras foi batido com muita facilidade no setor de meio campo, né? Os jogadores do LDU com muito espaço para jogar. E é claro que há críticas da torcida, né? Pode esperar que as críticas vão vir, porque é fácil dizer depois. O que te pareceu a escalação inicial e o que resultou dela ao final dos 90 minutos? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Assim, cara, a gente falando, poderia jogar o Giray no lugar do Kelvin, de repente
2 volantes e ter, de repente, um meia a menos e tal. Eu não vejo o problema da escalação. Eu vejo que o Palmeiras não fez um bom jogo. E, ao mesmo tempo, por mais que esperasse a LDU um jogo difícil, mas um jogo difícil por um time até organizado, mas não esperava a LDU jogando tão bem. E aí é um problema que pode acontecer no futebol e aí que você acaba dando brecha. Esse negócio de você tá marcando e seu marcador... você marcando alguém que toca e passa da maneira que aconteceu pelas beiradas, que o Palmeiras ia tentar fechar por dentro. Aonde sai 2 jogadas dessa maneira, entre outros, que acaba saindo gols, são falhas que qualquer jogador ali poderia ter falhado. E não deveria, porque não tem problema de saúde com o Kelvin, qualquer um dessa escalação. E a gente conversando, você falou muito bem, o Veiga participou de 2 jogadas importantes, né, que foi a finalização dele, depois o passe que ele deu pro Vitor Roque. O problema é que o Palmeiras, eu acho que no geral ele não jogou bem, né? Defendeu mal a sua própria área e de novo acaba tomando 3 gols em 2 jogos seguidos, que eu acho que isso é coisa rara, né, pro Abel no Palmeiras. Meus amigos, vou falar pra vocês. Tá sendo difícil, né, falar do Palmeiras. O Flamengo não jogou bem contra o Estudiantes, mas foi lá na Argentina e classificou. O Flamengo não jogou bem contra o Racing, mas venceu. O Flamengo não jogou bem com a LDU na altitude, empatou o jogo, que vergonha, mas não perdeu. O Flamengo empatou com essa mesma LDU jogando lá em Quito. Lembrando que a LDU era do grupo do Flamengo. Parceiro, e o Palmeiras simplesmente levou-lhe uma surra daquela. Está quase eliminado da Libertadores da América. E a imprensa está pavorosa com isso. Vamos acompanhar. Tem um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo, juntando isso, é um dia que você não foi feliz. Infelizmente, acaba sendo numa semifinal de Libertadores, que acaba trazendo uma responsabilidade gigante, tendo um jogo de brasileiro importantíssimo nesse fim de semana, que ao mesmo tempo que você joga em casa, mesmo sendo contra o Cruzeiro, vai dar tempo de você recuperar também para o jogo da volta contra a LDU, vai dar tempo de programar tudo certinho, mas é algo que não estava no planejamento e que não vai ser fácil de reverter. Impacta inclusive o brasileiro, né? Porque a gente chegou a especular diante da crença que a gente tem nesse time do Palmeiras, de que o resultado fosse construído até talvez uma vitória em Quito, né? E que o Palmeiras pudesse aí trabalhar esse jogo com o Cruzeiro de uma maneira muito mais forte, tendo algum conforto para o jogo de volta no Allianz. Talvez a gente estivesse sendo excessivamente otimista. A LDU é um time que melhorou muito ao longo da Libertadores, né? Sim. O time que se apresentou na fase de grupos, o trabalho do Thiago Nunes fez esse time no mata-mata crescer demais. O Palmeiras também é muito abaixo, porque se a gente pensar, o São Paulo produziu ofensivamente bastante mais do que o Palmeiras conseguiu produzir hoje. É evidente que são contextos diferentes. E sofreu muito menos defensivamente também do que o Palmeiras sofreu hoje. Sofreu hoje. Então, isso é muito curioso. O Palmeiras foi uma atuação muito decepcionante do Palmeiras em muitos aspectos. Vou falar o seguinte. Eu não sofri igual o Palmeiras hoje no almoço, cara. Que eu tive a felicidade. A CBF abre as portas desde a época que estava o Edinaldo e às vezes a gente... Hoje eu tive essa felicidade de ir lá visitar. Então conheci a doutora Regina. Espetacular, doutora. Beijo, tá? E outra, daí eu vi Rodrigo Caetano, Cícero, Juan, Lavoisier, nosso ídolo do futsal, passando um perrengue lá para trabalhar com futsal, que não é fácil não, né? Masculino, feminino e tudo. E também com o Cristiano Nunes, né? Que aí eu venho aqui, de repente, pedir para... De repente dá para mandar aqui. Se tem alguns barbeiros, cabeleireiros, para ajudar um pouco no estilo do Cristiano Nunes, que não tá legal. Ele errou na tinta. Cabeludo? Não tá cabeludo, mas tá sem corte, eles falam. Pô, seu cabelo tá sem corte. Então eu peço encarecidamente que eu pago o corte de cabelo para poder ajudar o Cris. E outra coisa, adoraria que tivesse um buffet igual tem de almoço lá. Espetacular. A qualidade da comida. O Jaime, né, que é o cozinheiro da CBF há muitos anos. Não, vou te dizer, cara. Nossa, Alex, mas fala do Palmeiras aí, por favor, vai. Eu queria saber o impacto desse cenário todo no resultado de hoje. Eu não consegui entender. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar a enquete. Deixa eu fazer, porque tem novidade no Troca de Passes. Agora sim. Novidade no Troca de Passes hoje. Tá aí, ó, na tela para vocês, a enquete ao vivo aqui. Vocês podem entrar lá e participar do programa, tá? Qual vai ser a final da Libertadores? Pega o seu telefone,
clique lá na câmera do seu telefone, aponte aí para o QR Code que está na sua tela e vote. Qual vai ser a final da Libertadores? Eu tinha a certeza de que seria... Certeza não, né? Porque não dá para ter, mas eu tinha a convicção de que teríamos mais uma final brasileira entre Flamengo e Palmeiras. Isso é que a gente gostaria que acontecesse. Gostaria muito que acontecesse, mas já há bastante dúvida aí, né? Então, faça isso, clique aí no QR Code e vote, tá bom? A gente, ao longo do programa, vai mostrando as parciais e a sua opinião dentro do troca de passes, tá certo? Uma outra coisa sobre o jogo de hoje... o Palmeiras em nenhum momento conseguiu fazer aquele encaixe de marcação, né, Mansur? O Palmeiras é muito comum fazer perseguições longas, cada jogador marcando o seu, marcações individuais, inclusive. Hoje não funcionou, porque toda vez que um jogador da LDU pegava na bola, sempre havia muito espaço. E espaço com jogadores que têm muita velocidade, como os jogadores de hoje da LDU, a boa notícia de hoje é que o Brian Rodrigues foi expulso no jogo da volta, porque ele fez uma partida espetacular muito hoje lá na altitude. Ele, o zagueiro AD. Isso, muito e o Villamil, né, que é o jogador já melhor do jogo, jogador de seleção boliviana e tudo mais, já há bastante tempo vem chamando a atenção nesse time. Mas o Palmeiras permitiu espaço demais, né? Algo muito raro na era Abel Ferreira. Assim, nem dá para dizer que o Palmeiras escolheu marcar individual na altitude, isso gera um desgaste grande. Porque o Palmeiras cruza a temporada fazendo isso e trabalhando assim, né? Não é algo novo para esse time. O que eu acho que aconteceu especificamente... Agora a gente está aqui com o campinho aqui ativado, vai ficar até um pouco mais fácil de tentar explicar para quem está em casa. Eu vou até ajustar aqui como o Palmeiras começou. Como é que o Palmeiras tentava pressionar a LDU no início do jogo? Basicamente era como se fossem 3 zagueiros da LDU na saída de bola. O Veiga pegava o zagueiro da direita, o Vitor Roque o da esquerda e o Flaco se dividia. Perdão, arrastei aqui. Tem um piquerês a mais aqui. Não dá para jogar com 12, né? Não dá. Então vamos lá. Se bem que o Palmeiras precisava de mais um hoje, né? Hoje precisava. Mesmo com a mais ali, pelo jeito. O Veiga pegava o zagueiro pela esquerda, no caso o Quinones, o Vitor Roque pegava o zagueiro da direita, que era o Mina, e o Flaco Lopes se dividia entre o AD, que era o zagueiro, e o volante às costas dele, o Minda, o camisa 5. No primeiro gol, por exemplo, só que tinha algumas dinâmicas, e aí os outros batiam 1 contra 1 para ter uma sobra na defesa, que muitas vezes era o Gustavo Gomes. Por quê? O Flaco se dividia entre 2, por matemática, sobra um palmeirense na linha defensiva, era o que o Palmeiras tinha planejado. Tinha algumas dinâmicas da LDU na saída de bola que começaram a confundir muito o Palmeiras e criar um efeito dominó. No primeiro gol, por exemplo, o Minda, que é o volante que estava às costas do Flaco, entra na linha defensiva como um terceiro homem. E o jogador que o Veiga defendia, que era o zagueiro pela esquerda, ele vem aqui para a ponta para sair ele como lateral, empurrando o Ramírez para frente. Só que o Veiga continua subindo no zagueiro, o Flaco Lopes vem no Minda, ficam 3 contra 3 aqui, o Kelvin fica em inferioridade, aí o Kelvin larga o Brian Ramírez para ir no Quinones, o Martínez precisa largar o homem dele para ir, que você começa a gerar um efeito dominó, o Kelvin é batido em velocidade e sai o gol por aqui. No lance do escanteio, que vai gerar o pênalti, a jogada começa com o Flaco Lopes, que estava com muita dificuldade, quando ele precisava baixar para marcar o Minda, de ganhar esse duelo. Ele perde o duelo, perde o Minda de vista em dado momento, perde a referência do Minda, e a partir daí, de novo, uma sucessão de desencaixes da LDU. Somado a isso, eu acho que teve aí também uma questão física. Quantas vezes a gente viu no embate 1 contra 1, um jogador da LDU dar o tapa na frente. Nossa senhora, mas parecia um carro 2.0 com um carro 1000. Velocidade diferente. Nossa. E aí, a altitude. É a altitude. Aí sim. E a altitude somada ao desgaste do jogo de domingo, ou o fato de domingo para quinta deu para recuperar, isso a gente não vai ter, né? A medida exata. Mas o Palmeiras não conseguiu defender a sua forma de defender. O que muda para o segundo tempo? Para mim, o Abel, a partir das trocas, ele elimina essa sobra. Aí fica 1 contra 1 campo inteiro. Acho que a marcação ficou um pouquinho mais encaixada. Teve um lance já no final do jogo, né? Que o jogador da LDU, acho que era o Estrada, né? Uhum.
Isso, que ele consegue arrancar do lado esquerdo. Ele arranca pela esquerda. E aí o Andrés chega faz na a cobertura e consegue roubar tirar. a bola. Que aí foi o lance mais perigoso, que aí perigou, de fato, o Palmeiras tomar o 4º gol. O jogo fica um pouco mais controlado, em tese, mas a gente vai lembrar de quem em termos de chances de gol clara do Palmeiras, em termos de criação de jogada. Muito pouco. Teve um último lance, uma cabeçada após uma bola parada pelo lado esquerdo, e sim de jogada que... Não, olha, você sabe que eu anoto tudo, Isso, né, nesses jogos, olha aqui. Os lances de gol. No primeiro tempo, eu vi, inclusive é o seguinte, né, vi muito torcedor criticar a escalação do Veiga hoje, né, para um jogo a 2.500 de altitude. O Veiga não tem jogado com tanta frequência. 2.800, por favor, não economize 300. Desculpe, Alex. Tá? O Veiga não tem jogado com tanta frequência, embora nesse último período ele tenha sido mais escalado, parece estar recuperando a boa forma e tem sido importante nos últimos jogos. Ele escala o Veiga. Eu, pensando como Abel, né, com a cabeça dele, ou tentando, imagino que ele tenha pensado, pô, o Veiga é um jogador absoluto. A história do Palmeiras é assim, um cara acostumadíssimo com o clima de Libertadores, experiente para grandes jogos como esse. Do ponto de vista negativo, talvez a questão física, né? Pelo momento, a falta de uma sequência maior de jogos. E vi palmeirenses criticando essa escalação, que pode fazer sentido, mas se a gente pensar do ponto de vista criativo, o Palmeiras tem 2 chances de gol no primeiro tempo. Isso. As 2 chances saem em bolas do Rafael Veiga. Uma, ele faz um lindo lançamento para o Vitor Roque, coloca o Vitor Roque na frente do goleiro. Isso. Né? O Vitor Roque domina, chega e bate em cima da saída do goleiro. E a outra bola perigosa foi um lance do Vitor Roque, ele escapa na ponta esquerda, vai até a linha de fundo, cruza para trás. O Veiga dentro da área chega batendo bem até a bola sai por pouco, né, por cima do travessão. Então, assim, se a gente pensar no aspecto de criação, o Veiga participa dos 2 lances importantes do Palmeiras no primeiro tempo. Meus amigos, agora eles vão ficar procurando encontrar um culpado, né? Vão ficar aí tentando e procurando encontrar o culpado desse vexame. Um vexame 3-0. É vexame sim, numa semifinal de Libertadores, meus amigos, já tinha tomado de 3 pro Mengão, aí no jogo seguinte toma mais 3, são 6. A porcada tá tontinha. Lembrando que a LDU já eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo e agora está eliminando também o Palmeiras. Olha, vou falar pra vocês, hein? Não vai reverter, não. O Palmeiras vai ser eliminado. Uma pena, né? Porque nós queríamos muito enfrentar o Palmeiras na final da Libertadores. Então, vamos que vamos, porque o Mengão malvadão vai que vai passar o trator no Racing lá na Argentina. A gente vai ensinar a porcada como se faz. Calma, tô brincando, humildade, pezinho no chão. Mas hoje é dia, claramente, de zoar e botar pilha na porcada. No aspecto defensivo, acho que dá pra gente discutir um pouco mais. O que aconteceu, assim, o Abel faz 4 mexidas pro jogo, né? E acho que a escalação, desculpa só, acho que a escalação de um jogador não interfere na bagunça que foi o Palmeiras no primeiro tempo. Pelo menos na minha visão. Não, eu acho que o Palmeiras não funcionou de uma maneira geral. O que acontece é que as 4 mudanças que o Abel faz em relação ao jogo do fim de semana, e assim, algumas delas a gente antes do jogo imaginava que poderiam acontecer, né? As 3, perdão. O Murilo, né? Isso. Porque o Fux ficou um pouco no holofote depois do jogo com o Flamengo. Outro que ficou foi o Aníbal Moreno. E aí entrou o Emiliano Martínez. E entra o Veiga na vaga do Maurício. Uhum. As 3 geraram algum tipo de discussão, né? Porque o Murilo foi batido em alguns lances individuais. Foi mal hoje. Foi mal. Ele teve bastante dificuldade, especialmente quando ele precisou defender espaço grande de campo. Ele teve um pouco mais de dificuldade. No lance do gol, em que é uma ligação direta do goleiro, né? Isso. Tem o primeiro combate, e depois o jogador escapa do encaixe justamente do Emiliano Martínez, que também não fez uma grande partida. E a discussão sobre o Veiga é se de fato era fisicamente o jogador mais apropriado. Eu acho que que não foi por ele o desequilíbrio. Uma outra discussão, que eu acho que e aí não é dizer que está errado
que a opção foi errada, mas que acabou no jogo não funcionando, como o Palmeiras não conseguiu se estabelecer muito com a bola, os laterais não tiveram tanta participação ofensiva. Aí eu acho que talvez o Giai fosse um jogador que desse um pouco mais de segurança aqui ontem, né, que a gente do lado de características do jogo e não quer o que falamos até do Alan, né? Do Alan. Isso. E o Kelvin também saúde. teve bastante dificuldade para defender. Teve muita dificuldade. Ali. Ficou exposto em dado momento também, porque a LDU escapava muito pelo lado esquerdo na saída de bola e ele ficava um pouco sobrecarregado. Mas defensivamente ele é um jogador que, em geral, ele é menos forte defensivamente do que o Giai. Ele é um jogador de mais passagem. Eu acho que mais do que a escalação, da gente falar de nome individual, é um lugar que é mais difícil de você enfrentar a altitude, você fazer encaixes. Por quê? Porque o encaixe te faz ou te possibilita ter uma chance maior de percorrer grandes distâncias. E nesse mano a mano, você tendo altitude que faz diferença. Claro. Eu acho que pode ter atrapalhado o Palmeiras hoje, de certa forma, foi realmente aquele grande jogo que ela fez em La Paz. Falou, então nós temos condição de fazer. Só que pode acontecer de você não se sentir bem naquele momento como foi hoje. E mais do que falar do Veiga ou de algum jogador, não é o jogador mais forte fisicamente ou que marca, é sistema sempre, cara. Sim. Tudo precisa funcionar. E quando não funciona nesses encaixes, naturalmente vai estourar. E a hora que estourou, eu poderia ter, de repente, pode até questionar até mais o Andrés Pereira jogando de volante. Por quê? Vai gerar uma sobrecarga física maior, é diferente do que você jogar com essa característica aqui. Só que se não funciona nada, aí que eu acho que o Palmeiras, de repente, poderia ter feito é ter reajustado. Eu vou deixar de fazer encaixes, eu vou marcar melhor a parte central nessa média e dentro da área. E o Palmeiras pagou muito caro porque a LDU fez um grande jogo e foi muito eficiente, mas em cima de um sistema que não funcionou no geral. Era mais leve, né? Era mais leve. O Abel foi... Agora, se ele consegue conservar a bola, construir um resultado bom. Era essa a ideia, só que essa ideia foi frustrada. Aqui elogiando a escalação mais leve, né? Por isso que falar depois do jogo é muito fácil a gente falar isso. Então eu não vejo problema na escalação, nesse sentido. E as trocas depois ele tentou. Só que o jogo fez aparecer a fragilidade dessa formação. E do lado direito, especialmente, o Palmeiras não conseguiu impor o jogo dele. E Kelvin, que não são dois bons marcadores, talvez tenha ficado um pouco sobrecarregado, porque o Quinones vinha muito ali por aquele lado. Logo no começo do jogo ele tem 2 chances e arrisca 2 bons chutes, né, para assustar o Carlos Miguel. E o Kelvin também teve muita dificuldade para marcar por ali, né? O Quinones, então, ele dá desenho, são 2 jogadores do mesmo setor ali, né? Com um poder menor de combate. Quinones, né? Brian Ramírez, por vezes um dos jogadores de por dentro, o Alzugaray, ou eventualmente o Medina, que partia do centro do ataque, vinha ali. E por ali a LDU forçou muito o jogo, né? O Quinones, por exemplo, que é em tese, o zagueiro pela esquerda, com o Brian Ramírez como o ala. Mas sai muito, né, Mansur? Porque ele é de origem lateral, inclusive, né? Então, muitas vezes, ele se torna, ele se comporta como um lateral, um dos volantes entra no meio dos zagueiros para fazer a saída de bola e ele empurra o Ramírez mais adiante. A LDU faz muito essa dinâmica e o Palmeiras não conseguia encaixar, desencaixava toda hora. É raro a gente ver esse sistema de encaixe individual do Palmeiras, ele se desencaixar tão fácil. E a má marcação diária. Isso o Palmeiras não tem. Você vê nos 2 gols que se tomou, essa chegada dos volantes, você não enxerga eles na imagem. E às vezes, a maioria das vezes, os zagueiros conseguem cortar. E se eles conseguem, se dá bem. E hoje o Palmeiras não conseguiu fazer. E dá até para dizer, né, meus amigos, que o 3-0 ainda ficou barato, né? Pelo que foi o jogo, pelo volume que a LDU teve, especialmente no primeiro tempo, depois a arrancada do Estrada lá no final do jogo, que poderia ter ampliado o placar. Se a gente pensar também no que o Palmeiras criou no jogo, falei dessas 2 chances com o Vitor Roque no primeiro recebido a bola do Veiga, depois o Vitor Roque dá o passe para o Veiga chutar por cima. No segundo tempo não teve praticamente nada. A bola do Sousa foi a melhor chance do jogo. Foi melhor. Ele entra pelo lado direito. Essa é verdade. Eu falei da cabeçada no fim do jogo, mas o goleiro essa foi faz a melhor uma defesa espetacular. E depois uma cabeçada do Flaco por cima, né? Já nos acréscimos. Então, do ponto de vista ofensivo, também foi uma noite pobre, né? O Flaco fez um mau jogo hoje, né? O Flaco vinha numa sequência... no papel dele defensivo. E com bola ele foi mal. Com bola participou pouco. Em espanhol ele fez um jogo flaco, né? Exatamente, hoje fez um jogo flaco. E aí fiquei pensando sobre escalação, né?
Como houve um jogo duríssimo contra o Flamengo no Maracanã no final de semana e usou claramente os titulares lá, porque precisava que fosse feito e tinha mais um jogo. Se as 3 substituições, foram 3, né? Que ele fez em relação ao jogo do Veiga, domingo. Emiliano Martínez e Murilo. Se não foram também para tentar, no aspecto físico, perder um pouco menos, né? Em posições que não havia tanta diferença, na teoria, dos que jogaram contra o Flamengo para os que jogaram hoje contra a LDU. Murilo por Fux, Emiliano Martínez no Aníbal e o Veiga no Maurício. Talvez tivesse pensado nisso ou se foi uma opção técnica apenas, né? Porque, na verdade, as trocas, especialmente a do Murilo e do Martínez, foram jogadores que ficaram muito visados. Então, mas é o seguinte, né, Mansur? O desempenho. Mas não é justo, né? Não, se a gente for pensar assim, o Aníbal, ele vinha numa sequência bem melhor que a do Martínez nesse período recente. Acabou de ser convocado para a seleção da Argentina. Não, o que eu estou dizendo é que, como coincide com os jogadores que ficaram visados ali, eu não sei se foi físico. A minha dúvida, não estou nem discutindo a justiça da escolha, é se foi físico ou se foi uma escolha técnica mesmo. Não, pode ser. A questão é que, no caso do Fux, eu acho que fazia mais sentido, inclusive até pelo aspecto físico. O Murilo é um jogador muito físico, acho que mais do que o Fux, que o Fux é mais técnico para jogar num jogo em que o Palmeiras normalmente vai se impor diante do adversário, não foi o caso hoje. A escolha talvez tenha passado por aí. O Murilo deu azar de fazer um jogo ruim hoje. Agora, na escolha do Aníbal, é que tenho mais dificuldade para entender, a não ser que seja no aspecto físico, porque o Aníbal vinha fazendo bons jogos, com exceção do domingo lá no Maracanã. Às vezes alguma para aumentar a estatura um pouco, Pode ser, alguma característica na cabeça veio, não é por causa do mau jogo do Aníbal contra o Flamengo que deve ter mudado, né? Até porque ele vinha super bem. A mesma coisa, você vai questionar o Veiga. O Veiga vinha super bem na parte física, ele, Maurício. Deles dois, quem pode fazer isso de uma maneira diferente é o Alan. O Alan, né? Mas a escalação é algo que passa na cabeça realmente do treinador, porque ele está enxergando o jogo de uma maneira antes, para a preparação para o jogo, que é diferente da gente. E aí ele está acreditando que aquilo vai poder fazer. Só que o Palmeiras ele não conseguiu ter nenhum momento, principalmente no primeiro tempo, porque o segundo tempo a LDU está com 3-0, ela vem administrar, dá um passo atrás e deixa o Palmeiras se expor, né? Nesse sentido. Que bom que eles não foram pressionar o Palmeiras, né? Porque daí poderia ter gerado mais problema. Mas é duro a gente questionar essa questão da entrada, principalmente quando um todo não vai bem. De escolha, uma das coisas que mais me surpreendeu, de fato, foram a escolha dos nomes que entraram. É verdade, GFT, né? Não são jogadores... Entraram os dois laterais. O Bruno Rodrigues, especialmente o Bruno Rodrigues e o GFT, que não são jogadores que... O GFT até, a gente, na situação hoje do elenco, ele é um substituto ali. Do lado esquerdo, às vezes do Piquerez, às vezes dobrando, como foi o caso. Mas não são jogadores com tantos minutos assim. Sosa e Alan, né? Tem jogadores Esses que têm jogado sempre. E o Giai era natural ali no... Mas esses dois, o Bruno Rodrigues, especialmente, jogador que voltou de uma longa dificuldade na carreira, de parada, não é um jogador ainda com tantos minutos na temporada, né? Então surpreendeu que ele fosse uma opção num jogo de tanta exigência, de tanta importância assim, por exemplo, antes de Facundo Torres. Claro. Dava para imaginar outro jogo. O Maurício. O próprio Maurício. Por exemplo, né? Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo. O que é que eles dizem para a gente e se explicam ou ajudam a explicar o que aconteceu. A tragédia, né, para os palmeirenses. 3-0 para a LDU lá em Quito, olha. Vamos colocar os números aqui no nosso telaço para todo mundo acompanhar. Olha só, posse de bola, até equilibrado, né? A LDU teve 54%, Palmeiras 46%. Passes trocados 390 a 283. A precisão nos passes maior da LDU, né? 83% contra 76% do Palmeiras. Baixa precisão, né, do Palmeiras nesse quesito. Finalizações até de certo ponto equilibrado. A diferença é a periculosidade das finalizações da LDU, né, que foram muito mais perigosas, 17 Teve aquela do Flaco, logo no início, né, no primeiro minuto, do primeiro para o segundo minuto do segundo tempo, que ele chega brigando, ele dá um carrinho e vai em cima. Né? Ali a bola vai em cima do goleiro. Finalizações no gol 9-3 para a LDU, né, aí uma diferença grande. Não houve nenhum impedimento, raro, né? Nenhum impedimento no jogo de hoje. Escanteio 6 da LDU, 8 do Palmeiras, desarmes 12-9. Faltas cometidas 14 da LDU, só 7 do Palmeiras.
Cartões amarelos, 5 da LDU, um cartão para o Palmeiras e um vermelho no final do jogo para o Brian Ramírez, né? O mapa de calor da LDU que mostra muito a saída pelo lado esquerdo. A partir do campo de defesa, da linha de zagueiros, né? E a saída do lado esquerdo com o Quiones. E outro, eu acho que o Thiago ele trabalhou também com o Kelvin no Atlético Paranaense, né? Eu acho que ele pegou ele lá subindo, né, no início. E em cima de alguma característica, não que ele seja frágil nisso, mas ele deve ter exposto, porque junto a Kelvin e Veiga ele se aproveitou bem. Verdade. E o jogo vai passando, você viu que está dando certo, ele acabou seguindo, mas deu para perceber que alguma coisa da altitude nesse dia também atrapalhou o Palmeiras. E que fase do Thiago Nunes, né? Ele aqui no Brasil não vinha conseguindo fazer grandes trabalhos, assume a LDU, muda o time completamente, né? Porque a LDU da primeira fase, por exemplo, que a gente viu contra o Flamengo é completamente diferente da LDU de hoje, né? Um time muito melhor, um time melhor muito organizado, mais agradável, procurando mais, pressionando melhor. E olha só, né, Alex? Sentidos. Conseguiu passar em primeiro na fase de grupos, tendo o Flamengo no seu grupo, elimina Botafogo, elimina o São Paulo e faz 3-0. Independentemente do que vai acontecer no segundo jogo, se o Palmeiras, por exemplo, conseguir reverter essa vantagem, fazer o resultado que precisa e avançar à final, já é um Thiago Nunes bem mais valorizado no mercado, porque não é comum levar a LDU a essa decisão da Libertadores ou a essa fase semifinal. É um profissional brasileiro que vai consolidando um mercado fora do Brasil, porque trabalhou no Bolívar, Cristal, trabalhou no Bolívar, Chile, né? Universidade Bolívar Católica. também, né? Não, Esporte Cristal e Bolívar, não foi nos dois? Ele teve Universidade Católica. Acho que no Bolívar. Esporte Cristal. Não, Bolívar foi o Antônio Carlos. Bolívar foi o Antônio Carlos. Foi ele não. É isso, está conseguindo fazer carreira por aí. A LDU, nesse sentido, deve lamentar ser decisão. Tô falando aqui nada que está classificado. Tô falando assim, que se vai para a final, ter decisão única, que não tem esse jogo de ida e volta, né, cara? Porque esse fator casa faz diferença. Então tá aí, meus amigos, a porcada está com um pezinho fora da Libertadores da América. Quem diria, a LDU enfiou 3 no Palmeiras, lá em Quito, na altitude, e olha, encaminhou. O Palmeiras, para se classificar, vai ter que vencer por 4 gols sem tomar nenhum, né? Porque se tomar um gol já era, aí a vaca vai pro brejo. Então, o Palmeiras vai ter que fazer 3 se quiser levar para os pênaltis, que não quer dizer que está classificado, e 4 se quiser vencer sem tomar nenhum gol, né? Coisa que realmente não será nada fácil para esse time do Palmeiras. Olha, que tem um jogo ainda contra o Cruzeiro agora, né? No final de semana, jogo desgastante, difícil. Meus amigos, que isso, cara, que vergonha, perdeu para a LDU, que o Flamengo não perdeu, o Flamengo ganhou no Maracanã de 2-0 e empatou lá em Quito, tá, em 0-0, e foi muito criticado porque empatou em 0-0, para ver, né, como é difícil jogar lá na altitude, só que o Palmeiras se superou, essa que é a verdade. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!